Olá, sejam bem-vindos. Temos Paulo Cardoso com previsões astrológicas para a semana de 12 a 18 de outubro. Vamos a isso, vamos saber o que é que os astros nos reservam. Olá, Paulo. Olá, Luísa, e não é só isso. A Luísa costuma dizer notícias fresquinhas, fresquinhas. Notícia fresquinha, fresquinha. Portanto, vamos dar as notícias Lá de cima, fresquinhas exatamente. Para o Carneiro. Porquê? Sol está na casa 7 e eu explico porquê. A casa 1 é a casa do signo que está a passar nessa altura. A casa 7 é a casa do signo oposto. Ora, se quem está na ordem do dia é o balança, portanto o caranguejo vai estar obrigatoriamente na casa 7. Por outro lado, Mercúrio está na casa 8, que dá mais poder interrogativo, mas o charme de Vênus vai ajudar aqui a compor este ramalhete, e assim eu poderia dizer que é possível que nesta altura queira fazer negociações e planos com vista a melhorar a sua situação económica futura. Porquê? Porque Vênus também tem a ver com a segurança financeira. Por outro lado, é também um momento em que o seu instinto e intuição estão aumentados, desenvolvidos. Portanto, tire partido daquele pressentimento, daquele sexto sentido, apareça sem telefonar num certo sítio para ver o que é que acontece. Bom, aquelas intuições têm que ser levadas mais a sério. Por outro lado, vai sentir mais necessidade de inquirir o que vai no seu interior, cá está a casa 8 a trabalhar, do que comunicar e conviver. Ou seja, a casa 8 obriga-nos a fazer processos de autoanálise. Sim. E, de algum modo, esta semana pode estar colorida por sentimentos desse tipo, no caso dos carneiros. Poderá sentir-se também cansado ou um pouco tenso por causa da mesma situação. É tudo psicológico, como diria um amigo meu, mas é verdade, é uma semana com uma carga psicológica acima da média. Poderá aparecer-lhe uma questão legal que tenha que ser resolvida, um pequeno assunto que ficou por tratar, uma coisa assim. Portanto, esteja também preparado para estar disponível para limpar qualquer coisa do passado relativamente à lei, à polícia, à autoridade, uma coisa assim. Aquela multa que recebeu e não pagou, ficou, vamos lá. E que a pessoa se esqueceu, qualquer coisa assim. Vamos a Touro. A Touro em 6, o Mercúrio é que está em 7, que é ótimo, porque o Mercúrio em 7 favorece a comunicação com os outros, Vênus em 5 dá um ego sublinhado, os touros também gostam disso, portanto, penso que na maioria dos casos isto vai ser bastante favorável. Digamos que é uma semana em que sentirá vontade de colocar todo o seu tipo de questões, ou todo o tipo de questões, com a vantagem de possuir agora capacidade para pensar de uma forma clara e decisiva, terra a terra. Estamos num signo de terra. Aproveite para trabalhar ou para discutir ideias com os amigos, o que poderá trazer-lhe resultados benéficos e, se calhar, grandemente compensadores. Poderá reagir de uma forma instintiva a fazer coisas mais inconscientemente. Cuidado com aquilo que disser, cuidado com aquilo que disser sem querer, porque isto vai poder atraiçoar algum secretismo que queira ter ao longo desta semana. Por outro lado, opte por uma alimentação equilibrada. Eu estou a falar para os touros. Os touros adoram comer. Os touros adoram os prazeres da carne e do peixe, obviamente. Da carne, de todos, o cheiro, o tato, o gosto. Portanto, atenção que esta semana o seu lado libidinoso, os prazeres, estão à solta. Bom, por um lado é ótimo. Espero que tirem o melhor partido possível. E vamos para Gêmeos. Para Gêmeos. Bom, o Sol está ótimo, casa 5, porque para os Gêmeos, isto quer dizer o quê? Que os valores da casa 5, que são o ego, a criatividade, etc., estão exaltados. Mercúrio está na casa 6 é a casa de trabalho e do sentido crítico, portanto, os Gêmeos vão estar com esses fatores também mais desenvolvidos e, em suma, resumindo e concluindo, eu poderia dizer que os Gêmeos conseguirá, nesta altura, ou seja, nesta semana, uma técnica mais perfeita no seu trabalho. Porquê? Por causa da casa 6, e a casa 6 tem justamente a ver com o trabalho. Estou a falar muito depressa. Não, tá bom, tá bom. É porque os brasileiros às vezes, fala mais devagar. Então pronto, eu vou tentar falar um bocadinho mais devagar, porque muitos dos que nos estão a ouvir, olá Brasil,
boa tarde ou bom dia, conforme a hora que me estejam a ouvir. Bom, estará mais interessado na rentabilidade e eficiência profissionais ao longo destes 7 dias da semana. Relativamente à saúde, vai sentir necessidade de implementar a sua higiene no que diz respeito a uma dieta, aos alimentos que consome, quer em quantidade, quer em qualidade. Portanto, é uma altura em que eles vão sentir mais necessidade de perceber isto faz-me bem, isto faz-me mal, preciso beber mais líquidos, portanto, esse processo está mais consciente dentro da cabeça destes nativos. É uma excelente altura, no fundo, para rejeitar tudo o que seja nocivo para o seu organismo. Espero bem que sim. Muito bem, passemos a caranguejo. Para caranguejo, sim, o Sol está em casa. O Sol está na casa 4 e a casa 4 tem a ver com o quarto signo. Sabem qual é o quarto signo? O caranguejo. Portanto, isto é uma semana muito caranguejal. Isto quer dizer o quê? Vênus está na casa 3, portanto, nesta altura vai sentir necessidade de proteger os outros. Veja lá, um caranguejo a proteger os outros. Ou vai ter desejo de ser protegido por eles. Está a imaginar? Os caranguejos, eles são todos assim. Bom, mas esta semana é uma semana forte para eles. Se sentir vontade de se dedicar mais, vai sentir vontade de se dedicar mais à sua vida familiar, cá está a tal tendência do caranguejo, e à vida íntima, e também dar mais espaço e importância ao seu lar, à casa, à família, etc, etc. Está naturalmente mais sensível ao longo de todos os dias desta semana e, por outro lado, situações não resolvidas no seu passado podem surgir agora para ser analisadas, solucionadas e ultrapassadas. Havia há pouco outro signo que também estava, de algum modo, inclinado para esta limpeza. Bom, esta é uma altura ideal para pôr em prática os projetos que têm vindo a planear nos últimos tempos, ou seja, vamos parar de planear e vamos começar a concretizar. Os caranguejos têm que pôr, agora, ainda por cima que o Sol está em casa 4, que é a casa deles, portanto vão começar a ter que fazer. Basta de teoria, começa a prática a partir de agora. Ok? Muito vamos bem. a Leão? Vamos a isso então. Leão. Leão casa 3, Sol na casa 3, porque o Sol é assim, ao longo do ano, o Sol vai passando nas 12 casas, há 12 signos, como toda a gente sabe, mas há também, se quiserem aulas de astrologia, isto depois vem em rodapé, estou a começar praticamente agora as aulas de astrologia. Mas estava a dizer que o Sol pode estar numa das 12 casas e esta semana o Leão vai ter o Sol na casa 3. Bom, vamos adiante. Poderá sentir alguma vontade de impor aos outros as suas crenças religiosas ou filosóficas. Às vezes os leões gostam um bocadinho de impor as suas ideias aos outros. Bom, vamos lá ver se Um bocadinho. Um bocadinho. Bom, Só um bocadinho. Eu estava a querer ser Só um diplomata, Luísa. Bom, mas depressa compreenderá que essa não é a melhor maneira de estar e de causar boa impressão na relação com os outros. Eles às vezes percebem e arrepiam caminho. Bom, uma troca de ideias é bem mais vantajosa e agradável do que estar sozinho a dissertar numa cátedra. Portanto, essa é a palavra de ordem ao longo desta semana. Talvez decida empreender uma melhor forma de comunicar e assim irá afastar-se de possíveis mal-entendidos. Porque reparem, quando os leões falam lá de cima com aquela segurança individual, o que é que muitas vezes os outros não os interpretam bem. Porque interpretam, lá está ele a querer mostrar-se, e não é isso. Às vezes não é isso. Eles impõem no seu discurso a sua paixão. E isso dá-lhes um lado, às vezes, um ímpeto muito especial. Bom, para finalizar, o seu entusiasmo pode facilitar a expressão e a expansão dos seus negócios ao longo de toda esta semana. Aproveite, vá por mim. E vamos para a Virgem. Para a Virgem temos o Sol na casa 2, Vênus na casa 1, vai-lhes dar charme aos virginianos. Atenção. Mercúrio está na casa 3 e assim sendo, eu poderia dizer que o virginiano poderá sentir, sei lá, um maior desejo de se relacionar com os outros. Vênus ajuda a isso. Quer através da comunicação oral, quer através de mensagens escritas, videoconferência, de qualquer forma de comunicação.
mais virtual, mais real, não importa. É até provável que ponha em dia a correspondência que só por preguiça deixou atrasar, porque havia os trabalhinhos para fazer, havia aquelas coisas para organizar, portanto é a altura de pôr em dia também a comunicação que ficou por atualizar. Evite, se possível, se conseguir, criticar demasiado os outros. Eu estou a pedir qualquer coisa de muito importante para estes senhores. Eles nasceram críticos, cresceram críticos e desenvolveram o seu poder de análise já durante a adolescência. Portanto, não é muito fácil pedir-lhes isto, mas critiquem menos. Ou então expliquem aos outros porque é que estão a criticar, porque assim os outros vão perceber, se calhar ele até tem ideia, até tem razão. Bom, será uma altura propícia para pequenas deslocações, ou um fim de semana fora, com as devidas proporções, a gente já sabe isso tudo, ou uma visita a uns amigos que lhe façam um convite. Grupos pequeninos, a gente já sabe que tem que usar aquelas regras delicadas, mas os virginianos, e a saúde com os virginianos, claro. Às vezes até são um bocadinho hipocondríacos, portanto, eles com certeza que vão ter todas as seguranças possíveis para eles e para os outros. Bom, e vamos à balança. Então vamos à balança. A balança, deixa cá ver, balança a sua pessoa e o seu corpo. Muito bem, a balança tem... portanto, Sol na casa 1, Mercúrio na casa 2. Portanto, eu poderia dizer que a sua pessoa, o seu corpo e o seu eu irão reclamar mais a sua atenção. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que é a altura para, por um lado, recarregar baterias, de se concentrar mais em si e iniciar algo de novo. Não se esqueçam que é muito curioso. A posição astral nesta altura do campeonato faz com que as pessoas tenham mais impulso. Aliás, o outono é uma altura de recomeçar coisas. Sim. Portanto, faz todo sentido que seja nesta altura. Portanto, iniciar algo de novo o quê? Fazer projetos, estabelecer novos contactos, fazer novas amizades, etc, etc. Vai querer expressar os seus pontos de vista aos outros e com isso dar um pouco de si e da sua autenticidade, das suas emoções, do seu mundo interior. Parece que há em si uma maior força para se expressar e comunicar. Portanto, vamos em frente, balança, porque a vossa capacidade de comunicar está super desenvolvida e sublinhada esta semana. Portanto, não se feche, claro. Obviamente, comunique o mais possível. E vamos para Escorpião. E vamos comunicar agora para o Escorpião. Eles vão ter o Sol em 12, portanto eles vão estar também um bocadinho metidos com eles e os seus botões e as suas interrogações, certamente. Mercúrio está, no entanto, na casa 1, o que vai favorecer o relacionamento. Bom, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, eu diria que o seu trabalho e o seu bem-estar físico irão tomar grande parte da sua energia ao longo desta semana. A sua eficiência e a sua capacidade de trabalho estão em alta, estão sublinhados. Por isso, tente canalizar a sua energia, nomeadamente através do exercício físico, não lhe faz mal nenhum. Está a ouvir? É para o Escorpião? Não posso. Ou trabalhando... Estou lesionada. Pronto, ok. Ou dedicando-se a trabalhos que exijam toda a sua atenção e toda a sua habilidade. Sentir-se-á melhor e terá até o reconhecimento dos outros. Se fizer ginástica e se andar... Bom, fica nas suas mãos e nas mãos dos nossos amigos escorpiões. E vamos para Sagitário. Vamos para Sagitário. Sol em 11. O Vênus está em 10, está cheio de charme. Mercúrio em 12, o que é ótimo, porque vai dar um sexto sentido também mais sublinhado e por isso não deve tentar fugir às suas responsabilidades. Ou seja, o Sagitário não deve tentar fugir às suas responsabilidades. Procure ser honesto consigo próprio e depois com os outros e verá que vai sentir-se mais percebido, mais apoiado. O seu lado romântico, Vênus, está exaltado e não irá hesitar em tomar iniciativas para alcançar os seus desejos. Não se esqueçam que este signo tem muito a ver com os desejos, o fazer, o prazer, o haver, o não estar parado. Portanto, é uma semana que parece-me bastante
positiva para eles. Procure cimentar as relações que já possui. Por outro lado, evite pequenos conflitos que poderão ocorrer se tiver, por exemplo, filhos. Cuidado para não exercer uma autoridade excessiva e, por outro lado, sabe o que é melhor? Saia e divirta-se com eles. Não fique com aquela ideia da relação autoridade, não. Vamos entrar mais vão entrar, porque eu não sou Sagitário, infelizmente, vão entrar mais em cumplicidade com os seus filhos, saindo, divertindo-se, etc. Espero que seja assim. Muito bem, vamos para Capricórnio. Ora, para Capricórnio, oportunidades de progresso. Ora bem, é assim, é o Sol na casa 10, Mercúrio tem a ver com o futuro, portanto, Mercúrio na casa 11 dá a capacidade de ir em frente, de descobrir novos horizontes, o que é muito positivo para um capricorniano. Ou seja, poderá ter oportunidades de progresso e sucesso nos empreendimentos em que desejar investir. Invista na sua carreira profissional, que é uma coisa muito importante para os nativos deste signo. Por outro lado, esta é uma semana favorável para pôr em prática um plano que está a desenvolver há algum tempo, sendo que está no momento para o iniciar, para o concretizar. Reparem que em vários signos a opção justamente, a tónica é esta, começar. Bom, estão beneficiados os contactos com os amigos, isto por causa da casa 11, com os grupos e com a sociedade de uma maneira geral. A sua relação com eles poderá tornar-se, mais criativa e também haver uma melhor e maior partilha de ideias. No fundo, tem muito a ver com alguns signos, nomeadamente o Aquário, mas o Capricorniano esta semana vai ter laivos de Aquário. Por isso é que eu estou aqui a dar estas tónicas do relacionamento com os outros. E já que falamos de Aquário, exatamente, vamos a esse. Já que falamos do Aquário, vamos em frente. Ora, o Sol está na casa 9. Mercúrio está na casa 10, portanto, Mercúrio está à solta, é um Mercúrio ótimo, é um Mercúrio muito criativo e por isso eu dizia que nesta altura, ou nesta semana, nestes dias, precisa de fazer mudanças. Vamos lá ver se nos entendemos. O aquariano precisa de fazer mudanças. Eles são uma mudança contínua. Exato. Ora, esta semana vai ser assim. E para fazer coisas diferentes, naturalmente. Bom, vai tentar descobrir novas experiências e novos conhecimentos. A sua curiosidade não vai parar, não lhe vai dar tréguas ao longo destes dias. Este é um momento de convicção, de autossuficiência e de se considerar como senhor da verdade absoluta, da verdade única. Cuidado, porque o leão é que gosta de ser assim. O aquariano não pode cair nesta tentação, mas, portanto, tente modelar-se mais às opiniões dos outros e não impor demais o seu ego e a sua maneira de ser. Bom, conseguirá defender as suas ideias e convicções na sua relação com os outros, mas não deve ultrapassar os limites do bom senso e da ponderação, em que, justamente para não impor esses conselhos ou essas ideias demasiadamente forte aos outros, porque senão vai ter maus resultados. Muita fricção. Exatamente. Evite isso, por favor. Vamos a peixes. Para peixes, os peixes estão no seu clima. Porquê? Porque o Sol está na casa 8, a casa 8 é a casa da sensibilidade, da intuição, da hipersensibilidade, mas por outro lado Mercúrio está na casa filosófica de Sagitário, ou seja, na casa 9. Assim sendo, eu poderia dizer que durante esta fase, Mercúrio vai proporcionar-lhe uma fase de calma e interioridade em que poderá aproveitar para dar atenção a assuntos que lhe interessam sob o ponto de vista musical, poético ou até espiritual. Dará desta maneira livre curso à sua curiosidade e sairá com certeza mais enriquecido desta experiência. Tente expor não só as suas teorias, mas também a sua própria vivência, não esquecendo nunca as opiniões e as opções dos outros. Ou seja, para que os peixes, com este meter-se para dentro, não percam o barco da relação com os outros, que às vezes eles passam-se
e isolam-se. E depois os outros dizem, mas onde é? O que é que se passa com os peixes? E não sabem deles. Portanto, não perca esta ponte, esta barca, digamos, de relação com os outros. Seja, por isso, um ouvinte mais atento e mais interessado para estreitar essa relação com os outros. Esperemos que assim seja. Muito bem. Boa semana, Paulo. Boa também, semana. Elisa.